Muito bem, você está aqui nos acompanhando para mais informações, mais conhecimento nesta reta final de 2021 e 2022, tanto no rádio como também pela internet, som e imagem que você acompanha. E hoje vamos falar sobre vinho, uma bebida milenar, uma bebida conhecida, apreciada e que provoca experiências, lembranças e sensações. Mas quem vai falar com a gente sobre vinhos é o Sidney Lucas, que é sommelier da Decanter e vai nos desmistificar a história do vinho, como a Decanter trabalha muito bem a cultura do vinho. Sidney, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado. Eu, em nome da Decanter, que agradece aí a oportunidade de estar disseminando essa cultura do vinho aí para todos. Sidney, para a gente começar com as credenciais, vamos falar de Decanter e depois de sommelier. Você que faz parte da equipe da Decanter, o que é a Decanter? Quem é aqui de Blumenau conhece um pouquinho da história, o nome, a marca, onde fica a Decanter. Mas as pessoas não têm percepção do que a Decanter de Blumenau representa para o Brasil. Sim, a Decanter é uma empresa blumenauense que está fundada há quase 22 anos. Então, uma empresa da cidade. E hoje é uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil. Então, ela está nas cabeças ali e tem representação em todo o país. São 21 enotecas, lojas com gastronomia espalhadas pelo Brasil e mais 30 e poucos distribuidores. Então, está em todo o território brasileiro e é uma importadora de vinhos de Blumenau, blumenauense. Perfeito. E aí agora a gente entra no seguinte, quando eu te apresentei, Sidney Lucas, sommelier. Aí as pessoas pensam, sommelier, vinho, como é que se encaixa essa palavra? Como você decidiu ser sommelier? Como se aprende a ser sommelier? E o que é um sommelier? Sommelier é o especialista em vinhos, né? Existem 3 categorias de pessoas envolvidas com vinho, que trabalham, que vivem, aliás, 2 e uma não vive disso. O enófilo, por exemplo, é um profissional qualquer, médico, pedreiro, enfermeiro, advogado, qualquer profissão, que queira estudar o vinho a fundo, mas não vive disso. Então tem conhecimento de sommelier, mas não trabalha com isso. O enólogo é o profissional que faz o vinho, cuida do vinhedo, determina a hora de colheita, como elaborar, ele faz a elaboração toda. Então, é desde o cuidado com a vinha, com o vinhedo, até o vinho estar na garrafa pronto. O sommelier é o que faz o elo entre o produtor e o consumidor. É o especialista que faz avaliações técnicas, presta serviço para importadoras, como é o meu caso, trabalha na restauração, na hotelaria. Então, ele é o elo entre a vinícola e o consumidor. Perfeito. E aí esse conhecimento de sommelier, como é que ele surge? E principalmente perguntando agora para o Sidney Lucas, como é que surgiu essa iniciativa tua, essa vontade, essa tua paixão por vinho? E assim, essa vai ser minha profissão. Sim. Tem pessoas que deixam as suas profissões e seguem, que resolvem seguir o caminho de sommelier. No meu caso, não. Eu comecei na restauração, comecei em restaurante, trabalhando desde os 13 anos de idade e fui descobrindo o vinho, fui me apaixonando, fui vendo oportunidade naquilo, fui estudando, fui aprendendo por conta própria e fui me desenvolvendo no meio e até que eu fiz a especialização por uma instituição com sede em Londres, que tem no Brasil já também, que é a Wine and Spirit Education Trust. Eu tenho a certificação de nível 3 em 4, caminhando para a 4ª certificação agora. E então é isso, tem pessoas que escolhem a profissão e eu acho que eu fui envolvido por ela e fui descobrindo aos poucos e fui me encantando, vendo a oportunidade e as portas foram se abrindo. Então, mas o caminho a ser trilhado é estudar muito, porque qualquer curso que se faça não dá uma certificação plena, então pode te dar certificação no conhecimento de vinho ali, específico, mas ainda precisa buscar conhecimento em outras áreas, como administração, como do serviço do vinho, né, como tem uma cadeia que circunda ali o conhecimento do vinho, a profissão de sommelier, que é preciso buscar também. Então são pelo menos 5, 6 anos de estudo e vivência ali do vinho e todo esse mundo ali que precisa para poder se dizer um profissional.
E de uma forma resumida, quando a gente fala nesse aprendizado de sommelier, nessa experiência, o que o básico vocês acabam aprendendo e tendo que constantemente estudar? Assim, pergunta leiga, falando a questão de tipo de uva, armazenamento, a entrega do vinho, eu digo a entrega nessa Sim. harmonização. O que vocês estudam, assim, como que mais ou menos aquela história assim, eu vou estudar matemática, então eu tenho que aprender soma, subtração, divisão, multiplicação. E nessa experiência de vinho e de ser sommelier, o que é o básico para vocês? Além da gastronomia, que é um conhecimento necessário, importantíssimo, não dá para ser sommelier sem ter conhecimento, noção de gastronomia, administração, redação, tem que ter um domínio da língua portuguesa, né, porque também faz parte da atribuição de muitos profissionais, como é o meu caso. Do conhecimento de vinho específico, se aprende tudo na medida que estuda sobre vinhos. Então, fisiologia de plantas, geografia, geologia, história e as uvas de um modo geral, mas quando você começa a estudar vinho, você pega lá a França para estudar, não tem como fugir da história da França, dos solos, dos climas, dos tipos diferentes de clima que tem, das uvas, que isso tudo tá no meio ali de conhecimento que você tem que buscar para entender a França vitivinícola, por exemplo, assim é com a Itália, assim é com a Espanha, assim com o Brasil. Então, essa questão da fisiologia das plantas, no caso da videira, a gente começa a entender como ela funciona, como ela se desenvolve, por que uma variedade amadurece mais tardiamente, outra mais precocemente. Isso pode explicar, por exemplo, por que uma casta, um tipo de uva não se adapta numa região e se adapta em outra. Então, por exemplo, no Brasil, que precisa de ciclos curtos, de variedades que amadureçam rápido, porque uma semana de antecipação de chuvas, por exemplo, ou de neve, alguma coisa desse tipo no sul aqui, pode atrapalhar toda a safra. Então, na medida que se estuda uma região, ou se estuda um tipo de uva, por exemplo, você tem que descobrir todos os fatores que circundam ali para poder compreender o contexto, que é o que a gente chama de terroir, né? E tudo que envolve ali. Então, o que se estuda tudo isso. Geografia, geologia, tudo que está ali no radar do vinho, né? É importante para compreender sobre vinho. Mas as pessoas que vão nos ver, podem achar que aprender sobre vinho é uma coisa muito chata, muito cansativa. Não, justamente porque tem toda essa teia de conhecimento, torna interessante. A gente aprende coisas que a gente nunca iria aprender se tivesse qualquer outra profissão, por exemplo. Então, traz bastante cultura para quem estuda vinho a fundo. Eu convido, inclusive, quem está nos acompanhando, nos vendo ou nos ouvindo, a pesquisar cada vinho ali que a pessoa vier a comprar, tomar, pesquisa ali 2 ou 3 termos diferentes que tem no rótulo ali, vai aprendendo aos poucos, a médio e longo prazo, vai trazer bastante conhecimento acerca de vinho. E vai aprendendo também a apreciar melhor. E como falasse, gostei de um termo que usasse, que é a questão da história. O vinho ele também vai te apresentando uma história do vinho, da família, da região onde é produzido e até do tipo do vinho e o porquê, né? Sim, do país, do povo. Então a gente vai descobrindo isso tudo. É muito, muito gostoso estudar sobre vinho. Sidney, a Decanter, quando a gente conhece, a gente vê o depósito de distribuição em Blumenau, ou vai também na loja da Decanter, ali na Enoteca, a gente vê um mundo de vinhos, vários países, bandeiras e tipos. E agora a gente vai entrar um pouquinho no nosso tema dessa entrevista, porque vinho dá para fazer diversas entrevistas. E o nosso convite foi para falar sobre vinho nessa época de calor, de verão e de virada de ano, seja Natal, de Réveillon, até porque há uns 2 meses, no mês de outubro, eu acabei descobrindo, leigo falando, que champanhe é vinho. E eu não sabia, eu achava que vinho era vinho e champanhe era champanhe. E champanhe é um tipo de vinho. E aí eu pergunto uma pergunta básica. Quando a gente começa a falar de vinho, eu fiz uma brincadeira aqui, existem vários tipos de vinho. Aí eu até brinquei, tem o vinho canção. E normalmente quando a pessoa começa a beber um vinho, o canção ela não se preocupa com copo, com taça, como ela bebe, vai bebendo ali. O porquê o vinho, ele oportuniza uma experiência que a gente vê a pessoa segurando uma taça. Porque primeiro, uma taça, porque ele segura, olha a coloração, faz aquele cheiro,
coloca um pouco de vinho. Por que acontece quando o garçom abre o vinho e faz uma primeira experimentação para a pessoa apreciar o vinho? E aí a outra pergunta, já fazendo um monte de pergunta, né? E se a pessoa recusa nessa hora? O que acontece? Qual é a etiqueta? Tá. Foram 4 perguntas aí. Vou começar então pela primeira. Pode ser que eu esqueça a última. Vamos recapitular. Qualquer coisa o Lucas nos ajuda aqui. Tá. O sinuelo ali, a gente pode estender para o chapinha, sinuelo. Não, você falou canção. Mas o sinuelo também. Sinuelo, chapinha e esses outros. As pessoas têm muito preconceito com esses vinhos, por não serem feitos com uvas viníferas, por serem feitas com uvas de mesa, que não são adequadas de fato, por ser doce, mas é um preconceito que não deveria ter, porque essa é a porta de entrada para todos que começam a apreciar vinhos. Ninguém começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Então, o vinho seco, ele é de fato um pouco agressivo para quem não tem muito hábito, assim como o café expresso causa estranheza para quem não está acostumado a tomar café. Então, vai aos poucos a evolução. Então, eu amo o sinuelo, justamente pelo que ele representa no mundo do vinho, é a porta de entrada. A segunda foi a questão da... Vou recapitulando ali, vamos à questão do vinho. Ele oferece diversos tipos, mas por que dessa questão de... a questão sensorial. Isso, ou às vezes assim, porque é melhor beber o vinho numa taça do que num copo de plástico, num copo de vidro? Isso potencializa o prazer do ato. Então, isso a gente nem precisa ir para o vinho. Imagina você tomando água num copo grosso, pesado, de vidro, e tomando a mesma água numa tacinha de cristal com a borda fininha. Então, o contato vai ser mais delicado, vai ser mais prazeroso, vai perceber menos o copo, né? Vai perceber mais a água. Isso é toda uma questão sensorial. Então, o vinho, no caso do vinho, o formato da taça é importante porque, dependendo do vinho, ele precisa de uma maior oxigenação ou menor, então o vinho fica mais espalhado ali no fundo da taça. Então, uma taça mais bojuda vai permitir uma oxigenação mais eficiente. Do mesmo tempo que um vinho branco, um vinho tinto, que é feito para ser consumido jovem, não precisa de toda essa oxigenação. Então, uma taça menor, um pouco mais fechada também, não vai fazer tanta diferença. Então, são detalhes para potencializar o prazer do ato de tomar vinho. Então, uma taça de cristal vai ser sempre melhor do que uma taça de vidro, por ser mais leve, por ser mais fina, o contato com a boca vai ser menos impactante, então vai se perceber melhor o vinho. O formato dela é importante para projetar o vinho também, além de oxigenar, o vinho no lugar certo da boca, da língua, por exemplo. Então, um vinho doce, pode observar que as taças adequadas para vinhos de sobremesa, ela vai ser como se fosse um ovinho, com a tampa cortadinha em cima, tirando 1/3 da ponta do ovo, e ela vai ter a borda projetada para fora de novo. Então, vem o bojinho, ela afunila e volta para fora. Isso é para poder projetar o vinho na ponta da língua, que é onde se percebe melhor a doçura. Da mesma forma que uma taça mais comprida e com a boca já afunilada para dentro, vai projetar o vinho na parte do meio da língua para trás, por exemplo, né? Nas laterais mais atrás, porque é ali que se percebe a acidez, é o que o espumante tem de melhor, por exemplo. Então, são detalhes que ajudam a ter mais prazer no ato. Mas precisa disso tudo para tomar vinho? É bom que tenha, mas não é uma exigência. Então, você pode tomar vinho no copo de requeijão, pode tomar vinho na taça de vidro, não tem problema nenhum. Agora, se tiver um grande vinho, um vinho especial, vale a pena investir em apetrechos. Então, no vinho do dia a dia, não tem muito segredo, não tem problema nenhum, pode tomar do jeito que gosta. Agora, se para investir em vinhos e quiser ter umas experiências diferentes, melhores com o vinho, então é bom investir no bom saca-rolha, investir em boas taças. E isso é justamente para poder tirar melhor proveito do vinho, entende? A terceira pergunta, eu achei que ia esquecer só da última, esqueci de 3. Mas a terceira é a questão assim, muitas vezes a gente vai em restaurante e a gente acaba pedindo um vinho. E aí o garçom ou até o sommelier, ele acaba apresentando o vinho, mostrando, o rótulo tem todo um protocolo, né? E aí ele mostra e coloca um pouquinho na taça. Aí a pessoa que pediu experimenta, mas eu nunca vi ninguém recusar. E eu fiquei pensando, por que se faz isso? E qual é a etiqueta se no caso a pessoa faz?
não me agradou. O porquê de colocar um pouquinho na taça para a pessoa experimentar é que sempre tem a possibilidade do vinho estar estragado, de o vinho estar estragado. Isso não acontece com muita frequência, mas tem uma pequena possibilidade. É só para que a pessoa, ao cheirar o vinho, para ela vir a conseguir detectar aromas diferentes do que deveria ter ali. Esse é o porquê. Além de ser raro um vinho estragado, além de não ser tão comum, mas é um protocolo que é bom cumprir. Quanto à devolução, aí tem 2 casos. Eu fui sommelier de restaurante por muito tempo. Tem 2 casos. Se o sommelier, o maître ou o garçom sugerir o vinho, é responsabilidade dele. Fica até um conselho aqui para quem frequenta restaurante. Se foi sugestão do profissional, é responsabilidade dele, e o cliente pode dizer que não gostou e devolver. Olha, eu não gostei. Esse é um motivo plausível para se devolver uma garrafa de vinho se foi sugerido. Se o cliente pegou o cardápio, escolheu o vinho por conta própria, já não cabe mais dizer que ele não gostou do vinho. Não pode se devolver um vinho porque não gostou, sendo que a liberdade foi toda dele para a escolha. Se o vinho tiver com defeito, ele pode devolver o vinho sim, sem problema nenhum. Não porque não gostou, porque o vinho tem defeito. E aí é bom a pessoa apontar qual é o defeito, se está buchonês, se está oxidado, se o vinho está envelheceu muito precocemente. Isso pode ocasionar por variação de temperatura ao longo dos meses, dos anos, assim, se o vinho foi mal armazenado. Então, normal devolver vinho por ter defeito e não porque não gostou, né? Perfeito, esclarecida uma das dúvidas ali. O tema do vinho aqui, a gente vai percebendo, conversando com o Sidney Lucas, da Decanter, que ele é amplo. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estendendo a nossa entrevista. Aqui na internet, onde a entrevista também está disponível, o universo é grande de tempo. No entanto, aqui na rádio, a gente tem um tempo limitado. E aí, então, eu vou para a nossa pauta mesmo, e já prometendo uma próxima rodada de conversa, sobre vinho no verão. Vinho no verão. A gente associa muito vinho com o inverno. Então, desmistificar. É interessante consumir vinho? É prazeroso consumir vinho durante esta época de calor? Muito prazeroso, e tem muitos vinhos adequados até para essa época. Então, como você bem disse, a gente está muito viciado em pensar em vinho sempre no inverno. Mas existem inclusive tintos que são perfeitos para o verão. Então, você tinha falado também sobre os tipos de vinhos que existem, né? Então, nós chamamos por tipologias, né? Tem o espumante, o vinho espumante é um tipo de vinho, o vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto, o vinho fortificado, o vinho de sobremesa. Então, são vários tipos de vinhos, mas tudo é vinho. Dentre esses, todas as categorias têm ali dentro delas vinhos adequados para o calor. Então, para noites quentes, dias muito quentes. Por exemplo, começando então pelo tinto, que é um pouco mais polêmico, assim, um pouco mais que está no imaginário das pessoas sempre para o frio. Existem vinhos potentes, muito encorpados, assim, que de fato aquecem o corpo durante o inverno. Mas tem vinhos tintos delicados, leves, e você só precisa fugir dos vinhos tânicos para o verão. Por quê? Se é para tomar mais fresquinho, com temperatura mais baixa, o tanino ele é realçado. Quanto mais baixa a temperatura, mais tânico o vinho fica, que é um ingrediente, que é um componente importante para o vinho e tem que ter tanino. E o tanino para quem está consumindo leigo seria o álcool? Não. São as antocianinas, os polifenóis que causam, que além de contribuir para a cor do vinho também, vem da casca da uva também, inclusive, de onde se extrai a cor do vinho tinto também, mas todos já devem ter comido banana verde, né? Aquela sensação de aspereza na bochecha, na língua, é causada pelo tanino, que a grande maioria das frutas tem, e vai perdendo na medida que vai amadurecendo. Uhum. E então essa adstringência, quanto mais baixa for o vinho, a temperatura do vinho tinto, mais aparente ela vai ser. Então é importante que o vinho seja leve, mais delicado, com pouco tanino, para que se possa tomar inclusive num baldinho. Não tem problema, se o vinho tinto tem pouco tanino, ele pode ser tomado mais fresquinho, mais geladinho, não em temperatura de branco, mas quase uma temperatura de branco, e é refrescante também. Então tem os Beaujolais, por exemplo, tem os vinhos tintos com maceração carbônica, que fica mais delicado ainda o vinho. É só comprar na loja certa, que é a Decanter. Perfeito. E os outros
os outros tipos de vinhos, todos são adequados para o inverno, para o verão. Ainda que tenha vinho branco, inclusive, que podem ser consumidos no inverno, porque eles são bem encorpados, por exemplo, são servidos em temperaturas mais altas, ao contrário do tinto, né? Então, aqueles vinhos barricados, potentes, devem ser servidos na casa dos 10 graus, por aí, vinhos mais velhos, brancos, 10, 12. O vinho branco, o espumante, o rosé mais delicadinho, mais leve, também mais baixa a temperatura na casa dos 5, dos 4 graus. Então, sabendo escolher, para a praia, por exemplo, leva vinhos mais leves, seja branco, seja rosé ou seja tinto, entende? E uma pergunta sobre, esclarecer se eu tinha perguntas sobre essa questão da temperatura, então Matassi, desmistificando, por mais que eu comentei, mas desmistificando, quando a gente fala de vinho, o champanhe também é um vinho. Qual é a diferença do vinho champanhe e do vinho tradicional? É o gás carbônico, né? Então, o vinho, nós chamamos de vinho, tecnicamente, de vinho tranquilo e vinho espumante. Então, o vinho espumante, para elaborar um vinho espumante, primeiro tem o primeiro processo, é o mesmo do vinho branco, porque no primeiro processo, a primeira fermentação transforma o mosto em vinho, que a gente chama de vinho base, e é o mesmo processo para qualquer vinho branco, né? Fermenta, o vinho branco está pronto ali. Só que para o espumante ele passa por mais uma fermentação, que essa segunda fermentação vai transformar esse vinho base no espumante. Então, na primeira fermentação, que transforma o mosto em vinho, as cubas são abertas ali, o gás carbônico gerado vai embora. E toda fermentação gera isso, gera gás carbônico, calor e álcool. Então deixa o gás carbônico ir embora, o calor se controla para não subir muito, senão estraga o vinho. Na primeira fermentação, pega esse mesmo vinho já base, coloca no tanque de novo, ou dentro da garrafa, uma outra maneira de fazer o espumante. Coloca levedura de novo, porque já acabou, as leveduras que tinham já morreram. E bota açúcar, um pouquinho de açúcar, na quantidade proporcional para aquilo que se quer obter. Então tudo tem que fazer conta ali, não é no olho, não é igual dona de casa. Uhum. E nessa segunda fermentação, lacra as cubas, ou se for na garrafa, tampa a garrafa, lacra a garrafa também, para esse gás carbônico ser retido. Então, a diferença do vinho tranquilo para o vinho espumante é que o tranquilo passa por uma fermentação só, o vinho está pronto, e o espumante passa por duas. Um vinho base fermenta de novo para reter e causar a carbonatação. Aí tem também uma outra coisa que está ligada, que é uma dúvida recorrente, a diferença de frisante para espumante, né? Pode ir. É uma curiosidade. Agora, quando tu falou, eu realmente... Né? Todos pensam, todos ficam em dúvida. O frisante é um vinho que tem gás carbônico, assim como o espumante. Só que ele não é considerado um espumante por conta da quantidade de gás carbônico que tem. Enquanto que o espumante pode ter até 6 atmosferas de gás, que é bastante, o frisante tem em torno de 1, 2 atmosferas de gás carbônico. Então é só a quantidade de gás. E uma pergunta, o espumante, ou frisante, mas focando no espumante, ele sempre é consumido refrigerado? Sim. Ele, por uma questão de ser agradável, né? Assim. Sim. Tem espumantes que devem ser servidos muito mais gelados e outros menos gelados, mas todos bem frios, todos geladinhos. Como é que a pessoa pode se nortear para a temperatura? Lembra que eu falei que tem os espumantes que são feitos, que a segunda fermentação ela ocorre dentro da garrafa e outro espumante, tipo de espumante, que a segunda fermentação ocorre em tanques grandes. Nos tanques grandes, a gente chama esses espumantes de elaborados pelo método Charmat. Dentro da garrafa, essa técnica é chamada de champenoise, que é a mesma maneira que se faz champanhe, cavas, Franciacorta, alguns espumantes brasileiros, enfim. O resultado é diferente. Nos tanques, o Charmat faz vinhos mais leves, mais delicadinhos e mais ligeiros. Esses vinhos podem ser servidos bem geladinhos, temperatura de geladeira ali, na casa dos 4, dos 5 graus. Já o champenoise já faz vinhos um pouco mais encorpados, já com mais extrato, com mais complexidade. E se servir esse mesmo espumante numa temperatura parecida com a outra, vai ser penalizado, porque os aromas vão ser atenuados. Uhum. Só aquele vaporzinho gelado chegando ao nariz, sem aroma, sem nada. Então, perde-se prazer. Os espumantes feitos pelo método champenoise devem ser servidos na casa ali dos 8, 9 graus. Perfeito. Se for mais envelhecido, 10, 12. Aí a pessoa pode pensar, mas é muito quente, né? Não, 10 graus é frio.
entra numa câmara fria para ver e pode dar lá 10 graus. Ah, não. E que nem o verão aqui em Blumenau, 35 graus, consumindo uma bebida a 10 graus, joga lá, a temperatura busca um equilíbrio. Sim. E E o- nem. Desculpa. Não, mas o entrevistado é você. Aí pensar em cerveja. Até cerveja não deveria ser servida tão gelada, porque neutraliza as papilas gustativas, satura o olfato. Ah, mas é gostoso. Gostoso nunca foi. Pode ser prazeroso, né? É. Com 35 graus de calor, chegou da rua, você pode pegar água geladinha ou uma cerveja, vai ser prazeroso do mesmo jeito, porque você tava com calor, tá quente, aí aquilo vai te refrescando, te refrigerando ali por dentro, vai dando aquela... É prazeroso, mas gostoso não é, porque não está sentindo gosto, porque tá tudo neutralizado. Perfeito. Né? E uma pergunta para a gente encaminhar ao nosso fim ali. No Natal, acaba tendo o consumo do vinho ou do espumante, que é um vinho, né? Mas por que a gente tem a cultura no Réveillon de ter o espumante? Ah, porque o espumante está muito ligado à festividade, à comemoração, né? E é correto ligar, é uma das, uma das, um mito, tem muitos mitos no mundo do vinho, né? E é uma verdade, no caso, é uma verdade e não é mito. É uma coisa popular, como os mitos que envolvem o vinho são, mas é uma das poucas verdades que é popular assim, do mundo do vinho, que de fato o espumante é festivo, ele está muito ligado à comemoração, momentos de alegria, né? Então é uma associação que deve ser feita e deve-se ter espumante para comemorar tudo. Perfeito. E Sidney Lucas, da Decanter Sommelier. Agora, para a gente finalizar, eu vou te pedir 2 dicas. Uma dica de um vinho para o Natal e uma dica de um vinho ou espumante, né? Pro Réveillon. Você diz marca, nome? O que marca nome, assim, ó. Esse daqui eu indico. Tá, É aquela coisa assim, carimbo de qualidade Decanter e Sidney Lucas, sommelier da Decanter. muito bom, obrigado. Se tem um espumante que eu tenho até o prazer de sugerir, é o espumante feito pela família Hermann, que é dona da Decanter e que produz vinhos também. Então o espumante é o Lírica, feito pelo método Champenoise, um excepcional preço e nível lá em cima, super premiado, inclusive a revista Decanter, a revista Adega, por exemplo, já por algumas vezes deu 92 pontos, 93 em 100. Isso é altíssimo, né? Descorteados, que é um dos mais importantes guias da América Latina de vinhos, também dando essa mesma pontuação. Então, um vinhaço custando abaixo de R$ 100, espetacular. Espumante para o Réveillon. Se for pensar em um tinto pro Natal, ou um branco ali, tem a linha Matiz, também da família Hermann. Então, falando de uma importadora, ao invés de trazer vinhos importados, talvez vale a pena prestar atenção no que é produzido no Brasil também, inclusive pela família dona da Decanter, que é a linha Matiz. Tem Touriga Nacional, tem um Cabernet Sauvignon na safra 2013, de preço excepcional, tá R$ 74, algo assim. Fantástico, o vinho tá maravilhoso, de safra 2013. Então, desmistifica também aquela questão de que vinho brasileiro não envelhece bem. Esse vinho não só envelheceu bem, como ainda nem envelheceu. Só está no melhor momento dele. Tem rosé também, para quem gosta de rosés. A gente acabou de lançar um rosé Matisse de Pinot Noir. Tá um primor, tá uma delícia. Bem provençal, assim, bem delicado. Então fica aí a sugestão da importadora para buscar vinhos nacionais, a linha Matisse e a linha Lírica, e o espumante Lírica. Perfeito, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Fica o convite para próximas rodadas da gente conversar, inclusive degustar, né? Trazer que ele comentou aqui. A gente faz uma boa conversa. Obrigado, Sidney, pela conversa aqui. Imagina, sou eu quem agradece a oportunidade de estar falando dessa bebida fantástica que é o vinho, né? Perfeito. Obrigado. Lembrando que a Decanter tem a página na internet, é um universo. O Sidney usou uma palavra que a Decanter usou durante muito tempo, que é a verdade do vinho. Então ali você tem vinhos do mundo todo, mas também nacionais de qualidade e produzidos pela família Decanter. E também você, aqui, quem é de Blumenau, pode conhecer a loja,
que temos aqui na Ponta Aguda, como também buscar informações com a sua equipe de profissionais, que é excelente. O Sidney, foi uma excelente entrevista. Quando a gente vai conversando, a gente percebe que dá para fazer vários cortes para aproveitar na internet, para aproveitar aqui na rádio, e sempre teremos essa conversa ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos, porque o vinho é um universo de conhecimento, de cultura e de experiências.